Opa, tudo bom, galera? Nessa aula a gente vai estudar a inequação logarítmica. Eu sempre vou ter uma inequação logarítmica quando aparecer na minha desigualdade logaritmos, evidentemente, onde a variável vai estar no logaritmando ou na base desses logaritmos, tá ok? Então eu coloquei aqui um exemplo para ilustrar, só para mostrar isso aqui que eu estou falando, mas a gente vai resolver depois com calma, 4 exemplos, não se preocupa. Mas então eu tenho ali o seguinte, ó, log de x menos 3 na base 2 maior que log de 5 na base 2. Então eu tenho a minha desigualdade, eu sei que é uma inequação e ela é logarítmica porque eu tenho log que apresenta, nesse caso aqui, a variável no logaritmando. Então eu tenho a minha inequação logarítmica, bem tranquilo. Eu coloquei aqui alguns passos que a gente vai seguir para resolver as nossas inequações, tá? Então a gente primeiro vai conferir esses passos aqui para depois resolver os nossos exemplos. Olha só o primeiro passo. Eu tenho que observar a condição de existência dos logaritmos. A gente tem que lembrar que para que o logaritmo exista, o seu logaritmando tem que ser maior que zero e a sua base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Como aqui o meu x ele vai estar no logaritmando ou na base, eu vou ter que observar quais são os valores de x que satisfazem a condição de existência. A gente vai ver como encontrar isso aqui depois, fica tranquilo. Mas eu tenho que observar a condição de existência em todos os logaritmos que apresentam o x. Segundo passo, eu vou de fato resolver a minha inequação. Para isso, eu vou ter dois casos fundamentais. Como assim, professor? O primeiro caso é esse que eu tenho apresentado aqui. Olha só, eu tenho log de x na base a maior que log de y na base a. Esse outro aqui, a única coisa que mudou foi a desigualdade, tá? Aqui eu tinha maior, aqui eu tenho menor, e eu não coloquei, mas poderia ter também maior ou igual e menor ou igual. Posso ter qualquer uma das desigualdades aqui, tá ok? O que está acontecendo? Eu tenho um log em cada lado da desigualdade e esses dois logs apresentam a mesma base. Quando isso acontece, você só precisa analisar a tua base, tá? Se essa base for maior que 1, você vai pegar os teus logaritmandos conservando a desigualdade. Então, nesse primeiro caso aqui, se a desigualdade que eu tinha era maior, eu pego os logaritmandos conservando o maior. Então, fica x maior que y. E nesse outro caso, se eu tinha menor, eu pego os logaritmandos conservando a desigualdade, fica x menor que y. E se aqui fosse maior ou igual, ficaria aqui embaixo maior ou igual também, tá? Então, não vai mudar. Já se a base estiver entre 0 e 1, o que vai acontecer? Eu pego os meus logaritmandos, só que aí invertendo a desigualdade. Então, se era maior aqui, vai ficar menor, x menor que y. E aqui, se era menor, vai ficar maior, x maior que y. Mas por que isso aqui acontece? Vamos entender. Imagina que eu tenho a seguinte afirmação. Vamos colocar aqui. Log de 100 é maior que log de 10. Primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar se essa afirmação aqui ela é verdadeira, se de fato o log de 100 é maior que o log de 10. Como eu não coloquei base nesses logs, lembra? É porque a base deles é 10. Então eu tenho log de 100 na base 10 maior que log de 10 na base 10. Vamos resolver cada um deles então. O log de 100 na base 10 resulta 2. O log é o expoente que eu coloco na base para dar o logaritmando. Então 10 ao quadrado, 10 elevado a 2 dá o 100. Ótimo. E o log de 10 na base 10 resulta 1. Olha só, 2 é maior que 1, então isso aqui está verdadeiro. Foi só para a gente conferir que a sentença era verdadeira, tá? Então, segundo o que nós temos aqui, eu tenho um log em cada lado da desigualdade e esses dois logs apresentam a mesma base, que é uma base maior que 1. Então é só eu pegar os logaritmandos conservando a desigualdade. Então eu tenho que 100 é maior que 10. 100 é maior que 10 de fato, está verificado por que isso aqui acontece, mas vamos entender. Sempre que eu tenho um log onde a base é maior que 1, quanto maior for o logaritmando, maior é o valor desse log. Ou seja, se eu pegar valores para o primeiro logaritmando que sejam sempre maiores que valores do segundo logaritmando, o valor desse log todo vai ser sempre maior que o valor desse log aqui, porque a base dos dois é igual. Tá ok? Então, aumentando esse logaritmando, o valor do log todo sempre aumenta. Por isso que eu mantenho essa desigualdade aqui. Tá ok? Agora, se a base estiver entre 0 e 1, por que eu tenho que inverter a desigualdade? Vamos verificar isso aqui também. Agora eu vou colocar uma outra afirmação aqui. Eu vou dizer para você que log de 2 na base 1 sobre 2, na base meio, esse log aqui ele é maior que o log
de 4 na base 1 sobre 2. Bom, primeiro passo, novamente, verificar se essa afirmação é verdadeira. Se o log de 2 na base 1 sobre 2 é maior que o log de 4 na base 1 sobre 2. Aqui a gente vai ter que lembrar um pouquinho lá das equações exponenciais, porque não tem como resolver de cabeça como nós fizemos anteriormente, tá? Vamos lembrar a definição de log. O log é o expoente que eu coloco na base, então eu vou ter 1 sobre 2, que é a base, elevado a esse expoente x que eu não conheço, que tem que resultar o logaritmando. Então isso aqui tem que ser igual a 2. Agora eu tenho que igualar as bases, mas é bem fácil. É só trazer esse 2 para cima, inverter essa fração, e aí troca o sinal do expoente. Então fica 2 elevado a menos x igual a 2. Como não aparece o expoente aqui, é porque ele é 1. É 2 elevado a 1. Bases igualadas, é só igualar os expoentes. Menos x igual a 1, eu tenho que x é igual a menos 1. Então o valor desse primeiro log aqui é menos 1. Vamos colocar aqui embaixo então. Agora eu vou pegar o segundo log. Mesma coisa. Eu elevo a base ao logaritmo que eu não conheço qual é, vou chamar de x, e isso tem que resultar 4. Novamente, inverto essa fração, fica 2 elevado a menos x, e esse 4 é só eu escrever como 2 ao quadrado, 2 elevado a 2. Bases igualadas, eu igualo os expoentes. Menos x igual a 2, nós temos que x é igual a menos 2. O segundo log resultou menos 2. Será que essa sentença aqui é verdadeira? Ela é verdadeira. De fato, o log de 2 na base 1 sobre 2 é maior que o log de 4 na base 1 sobre 2. Menos 1 é maior que menos 2. Então, de fato, está verdadeira essa sentença. Ótimo. Se a gente fosse analisar o que nós temos aqui, como a base está entre 0 e 1, eu vou pegar os meus logaritmandos invertendo a desigualdade. Por que eu inverto essa desigualdade? Se eu mantivesse ela, o que iria acontecer? Vamos ver aqui. Se eu conservasse a desigualdade, eu ia ter 2 maior que 4. 2 é maior que 4? 2 não é maior que 4, né? Por isso que eu tenho que inverter a desigualdade, porque o 2 é menor que o 4. Então, está explicado por que a gente inverte a desigualdade. Tá? Sempre que eu tenho uma base entre 0 e 1, quanto menor for o logaritmando, maior é o valor do log. Então, se eu quero que esse log seja maior que esse log aqui, eu vou ter que pegar logaritmandos que sejam menores que esse outro logaritmando. Por isso que eu inverto a desigualdade. O log vai ser maior, mas o seu logaritmando tem que ser menor que o outro, para que eu tenha essa sentença aqui. Esse então é o primeiro caso da nossa solução. No segundo caso é quando eu tenho uma coisa desse tipo aqui. Log de A na base B maior que K. Maior ou menor, a desigualdade aqui não vai interferir. O que eu faço quando eu tenho uma coisa desse tipo? Eu fico com log de A na base B maior que log de B elevado a K na base B. Aqui a gente tem que pensar um pouquinho com calma para poder entender o que está acontecendo. Então eu tenho ali o seguinte, ó. Novamente eu vou pegar um rascunho aqui embaixo. Eu tenho log de A na base B que é maior que K. Esse K aqui é um número. Então, esse segundo caso da solução, eu vou ter um logaritmo que é maior ou menor que um número. O que eu vou fazer? Eu tenho que perceber que eu posso criar um log ali. Posso colocar um log, tá? Como assim, professor? Criar um log do nada, cara? É bem fácil, tá? É só você lembrar que se eu tiver um log onde o logaritmando é igual à base, esse log resulta 1. Ou seja, se eu colocar aqui um log de B na base B, multiplicado pelo K, esse cara aqui é 1. Então, na verdade, eu estou multiplicando o K por 1. Eu não altero o que eu tenho aqui. É a mesma coisa. Tá, professor? E por que você colocou B na base B? Não poderia ser C na base C, D na base D, sei lá? Porque eu quero que a base desse log seja igual à base do log que eu já tenho, para depois cair no primeiro caso da solução. Por isso que eu coloco B, tá ok? Mas vai depender da base que você tem no primeiro log. Se o primeiro log tiver base 3, você vai ter que criar esse log aqui, log de 3 na base 3. Sempre a base igual ao logaritmando. E aí agora ficou fácil, é só lembrar daquela propriedade de logaritmos. Quando eu tenho um número multiplicando o logaritmo, esse número passa como expoente do logaritmando. E aí resulta que nós temos aqui, o K passa como expoente do B. Então, você vai transformar esse segundo caso, vai transformar numa coisa do primeiro caso, e aí resolve utilizando o primeiro caso, tá? E o terceiro passo é determinar a solução. O que acontece aqui? Quando a gente observa os nossos casos da solução, a gente vai cair aqui, ó,
em inequações que são do primeiro grau ou do segundo grau. A gente vai encontrar um conjunto de valores para x, mas esse conjunto não é a solução ainda, tem que tomar cuidado. Os valores que eu encontro para x têm que satisfazer essa condição e satisfazer também a condição de existência que a gente viu lá no início, tá? Então você vai ter que fazer a interseção desses dois conjuntos. Tem que satisfazer também a condição de existência, não pode esquecer. Mas agora nós vamos então de fato para a resolução dos 4 exemplos para verificar tudo isso aqui e aplicar. Vamos lá? Exemplo 1 é aquele que nós vimos na abertura da nossa aula. Eu tenho ali log de x menos 3 na base 2 maior que log de 5 na base 2. É um exemplo bem fácil, muito tranquilo, tá? Primeira coisa que eu vou ter que fazer é observar a condição de existência que eu tenho ali. Lembra disso? Então, nesse exemplo aqui, o meu x só está nesse primeiro log. Então é só aqui que eu vou ter que analisar. O log que não tem x, você não vai se preocupar. Ele existe, tá? Ele obedece às condições de existência. Você só vai ter que tomar cuidado aqui onde está o teu x. Então o meu x está no logaritmando. Logaritmando tem que ser maior que zero. Então, tudo que está aqui, tudo que é o logaritmando tem que ser maior que zero. Então eu sei que a condição de existência que eu vou ter aqui é x menos 3 tem que ser maior que zero. Se x menos 3 tem que ser maior que zero, eu sei que x tem que ser maior que 3. É só passar o menos 3 para lá. Então a condição de existência que eu tenho aqui é x maior que 3. Então a minha solução, ela não pode ter nenhum número que seja menor que 3, porque ela tem que obedecer também à condição de existência. Mas vamos ver isso depois, tá? Agora, qual caso de solução nós temos aqui? É o primeiro caso, eu tenho um log em cada lado da minha desigualdade e esses dois logs têm a mesma base. Então é só observar se essa base é maior que 1 ou se ela está entre 0 e 1 para manter ou inverter a minha desigualdade para os logaritmandos ali. Como a base é 2, então eu vou pegar os logaritmandos conservando a desigualdade. Então eu tenho que x menos 3 é maior que 5. E aí eu caio numa inequação de primeiro grau aqui, que é só isolar o x. Então eu sei que x vai ser maior que 8. Esse 5 vai somar com esse 3, menos 3 vai passar somando, 5 mais 3 dá 8. Então x maior que 8. Agora é só eu observar os valores de x que satisfazem ao mesmo tempo essas duas condições aqui. Então são todos valores de x que são maiores que 8, tá ok? Se o número é maior que 8, ele é também maior que 3. Então a solução da minha inequação aqui, x pertence aos reais, qualquer número real, tal que x é maior que 8. Essa é a solução do primeiro exemplo. Exemplo de número 2. Log de 2x menos 8 na base 2/3 maior ou igual a log de x menos 2 na base 2/3. Bom, primeira coisa, novamente, é observar a condição de existência. Agora eu tenho x no primeiro e no segundo log também. Então eu vou ter que analisar para esses dois logs aqui o que vai ter que acontecer. O primeiro log tem o x no logaritmando. Aliás, os dois logs têm o x no logaritmando. Então, o que vai ter que acontecer? Logaritmando ser maior que zero. Bem fácil. Então, aqui eu tenho que 2x menos 8 tem que ser maior que zero. E para esse segundo cara aqui, eu tenho que x menos 2 tem que ser maior que zero. Então, eu vou ter que observar para esses dois aqui o que vai ter que acontecer. No primeiro, eu vou ficar com 2x maior que 8. Agora é só passar o 2 que está multiplicando dividindo. Nós temos x maior que 8 dividido para 2, que fica x maior que 4. Para esse primeiro log aqui, o x tem que ser maior que 4. Vamos observar para o segundo. Para o segundo log, eu tenho x maior que 2. Se o meu x tem que ser ao mesmo tempo maior que 4 e maior que 2, o que vai ter que acontecer com ele? Ele vai ter que ser maior que 4, concorda? Sendo maior que 4, ele é maior que 2. Essa é a condição de existência que eu vou ter. Eu sempre preciso fazer a interseção dos dois conjuntos quando eu tenho duas condições de existência, como nesse caso aqui, tá? Muito bem, e agora eu vou observar a minha solução. Novamente, é o primeiro caso, eu tenho um log em cada lado da desigualdade, que apresentam os dois logs da mesma base. Eu só vou observar se essa base é maior que 1 ou se ela está entre 0 e 1. Nesse segundo exemplo, a base está entre 0 e 1. Eu tenho aqui uma fração onde o número de cima é menor que o número de baixo. Sempre que isso acontecer, você tem um número que está entre 0 e 1. E aí, eu vou pegar os logaritmandos invertendo a desigualdade. Eu vou ficar com 2x menos 8 menor ou igual a x menos 2. Você vai inverter a desigualdade. E agora eu isolo o x, novamente é uma inequação de primeiro grau aqui.
vai ficar então 2x, esse x vai passar para cá subtraindo, 2x menos x, menor ou igual a menos 2 que já estava aqui, mais 8 que vai passar somando ali. Então nós temos 2x menos x fica x, x menor ou igual a menos 2 mais 8 que dá 6. Então aqui o meu x tem que ser menor ou igual a 6. Qual vai ser então a solução da nossa inequação? Vamos colocar aqui embaixo. A gente tem que observar que os valores de x têm que satisfazer essa condição aqui e a condição de existência ao mesmo tempo. Então eu vou ter que pegar números que são menores ou iguais a 6 e maiores que 4. Todos os números que estão entre 4 e 6, incluindo o 6. Esse igual aqui significa que inclui o 6. Como é que eu escrevo a solução então? Dessa forma aqui. X pertence aos reais, tal que o meu x tem que ser maior que 4 e menor ou igual a 6. Assim que eu escrevo esse intervalo. O x ele é maior que 4 e menor ou igual a 6. Example number 3. Esse é um pouquinho mais difícil, tá? É um pouco mais trabalhoso. Olha só. Log de x menos 3 na base 2 mais log de x mais 4 na base 2 menor que 3. Primeira coisa, como em qualquer questão de inequação logarítmica, você vai observar a condição de existência. Então vamos lá. Nós temos x nesses dois logs aqui, então a gente vai ter que observar para os dois o que tem que acontecer. Ambos estão logaritmando, então tem que ser tudo que está aqui maior que zero. Vamos lá. X menos 3 tem que ser maior que zero. E para esse outro log aqui, x mais 4 tem que ser maior que zero. Então, no primeiro caso eu vou ficar com x maior que 3 e no segundo caso eu vou ficar com x maior que menos 4. Quais são os números que ao mesmo tempo são maiores que menos 4 e maiores que 3? Todos aqueles que são maiores que 3. Então eu fico com essa primeira condição aqui, tá? E agora eu vou resolver o meu log. Aí você vai pensar o seguinte, mas professor, esse log aqui não se encaixa em nenhuma daquelas condições iniciais que nós vimos, né? De fato, mas eu posso melhorar um pouquinho esse meu log aqui. A gente tem que perceber que eu tenho uma soma de dois logaritmos de mesma base. Quando isso acontece, o que eu posso fazer? Eu posso juntar esses logaritmos em um só, conservando essa mesma base, multiplicando os logaritmandos. É uma propriedade operatória que eu tenho dos logaritmos, tá? Então eu vou juntar esses dois logs em um log só de mesma base, conservando essa base, que é igual, e aí multiplica os logaritmandos. Então vai ficar x menos 3, que multiplica x mais 4. Isso aqui é menor que 3. Agora a gente cai numa inequação do segundo caso. Eu tenho um log que é menor que um número. Lembra, eu vou ter que colocar um log aqui, multiplicando esse 3. Então vai ficar o seguinte, eu tenho log de x menos 3 que multiplica x mais 4 na base 2. E aí eu vou ter que multiplicar esse 3 aqui por um log que contenha logaritmando igual à base, certo? E qual base? A base que seja igual ao log que eu tenho aqui. Então é um log de base 2 que eu vou ter que criar. Vai ficar então log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é 1, 1 vezes 3 dá 3. Então eu não modifiquei o que eu tenho aqui. Tranquilo? Agora é só eu passar esse 3 que está multiplicando como expoente do logaritmando. Então vai ficar o seguinte. Log de x menos 3 que multiplica x mais 4 na base 2 menor que log de 8 na base 2. Por que 8? Esse 3 passa como expoente do 2, 2 elevado ao cubo, 2 elevado na 3 dá 8. Muito bem. Agora eu tenho aqui um caso de um logaritmando em cada lado da desigualdade e ambos têm a mesma base. Então eu observo que essa base é maior que 1, é só eu pegar os meus logaritmandos conservando a desigualdade. Então isso aqui vai ficar o seguinte, vamos colocar aqui embaixo. Vai ficar x menos 3 que multiplica x mais 4. Isso aqui tem que ser menor que 8. E agora eu tenho que resolver essa inequação aqui. Então eu vou ter que desenvolver essa multiplicação primeiro. O x vai multiplicar todo mundo que está aqui e o menos 3 também. Vamos lá. X vezes x vai ficar x ao quadrado. Vamos continuar aqui em cima. X ao quadrado. X vezes 4 vai ficar mais 4x. Agora eu pego menos 3. Menos 3 vezes x eu tenho menos 3x. E menos 3 vezes 4 fica menos 12. Então, está aqui.
Aí eu já vou passar esse 8 para o primeiro lado também. Se ele estava somando, vai passar subtraindo. Menor que zero. Não ficou ninguém do lado de lá, é zero. Então eu caí numa inequação do segundo grau agora. Eu tenho meu x ao quadrado aqui. X ao quadrado mais 4x menos 3x fica mais x. Menos 12 menos 8 fica menos 20. Isso aqui é menor que zero. Aí a gente vai ter que lembrar lá da aula sobre inequação do segundo grau. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu vou olhar para o x quadrado mais x menos 20 como sendo uma função. É uma função do segundo grau e eu quero que essa função seja menor que zero. Aliás, eu quero os valores de x que fazem com que essa função resulte em valores menores que zero. Então é só eu esboçar o gráfico dela e observar onde que essa função ela é negativa, qual intervalo ela é negativa, tá? Primeiro passo, eu tenho que encontrar as raízes dessa função. Então eu troco essa desigualdade aqui pelo sinal de igual e resolvo a equação. Vamos lá. Raízes, então, nós vamos ter o seguinte aqui. X² mais x menos 20 igual a zero e eu tenho que resolver. Vamos fazer por soma e produto, tá? Equação do segundo grau a gente pode resolver por soma e produto ou se você preferir Bhaskara não tem problema também. Na soma e produto, a soma das raízes é menos b sobre a e o produto é c sobre a. Nessa equação aqui, o a é 1, o b é 1 também e o c é menos 20. Apenas lembrando que o a é o número que multiplica o x ao quadrado, o b é o que multiplica o x e o c é o número que está sozinho. Então a soma das raízes vai ficar menos 1 e o produto vai ficar menos 20, tá? Quais são os dois números que somados resulta menos 1 e multiplicados resulta menos 20? Esses dois números são as raízes. É o menos 5 e o 4, concorda comigo? Menos 5 mais 4 dá menos 1 e menos 5 vezes 4 tem 20, menos 20. Então tá aqui. As raízes são os pontos onde o gráfico da função corta o eixo x. Então eu vou esboçar esse gráfico aqui. Eu coloco o eixo x e marco essas duas raízes. Então eu tenho o menos 5 e o 4. Aí eu tenho que lembrar que uma função do segundo grau tem como gráfico uma parábola, que pode ser para cima ou para baixo. Quem determina isso é o coeficiente a. Se o a for positivo, a parábola é para cima. Se o a for negativo, ela é para baixo. Nesse caso aqui o a é positivo, então a minha parábola vai estar para cima, passando por esses dois pontos. Eu esboço meu gráfico aqui. Agora é só fazer o estudo do sinal dessa função. Onde que a função é positiva? Aonde o seu gráfico está acima do eixo x, ou seja, é antes do menos 5. Então antes do menos 5 a função é positiva e depois do 4. Tá aqui. Onde que a função é negativa? Onde o seu gráfico está abaixo do eixo x, ou seja, entre o menos 5 e o 4. Então entre o menos 5 e o 4 é onde a função é negativa. E aí é só observar o que eu quero aqui. Eu quero que a função seja menor que zero, eu quero os valores negativos dela. Então eu quero justamente o intervalo entre o menos 5 e o 4. Então o meu x ele vai ter que ser maior que menos 5 e menor que 4. É só eu observar agora, com relação à condição de existência, qual vai ser a minha solução. Tem que obedecer essa condição aqui e a condição de existência também ao mesmo tempo. Na condição de existência, o meu x tem que ser maior que 3. Então eu não posso pegar nenhum número aqui que seja menor que 3, tá? Qual vai ser então a solução? Vamos colocar aqui x pertence aos reais, tal que. Então eu vou ter um intervalo aqui. O meu x tem que ser maior que 3 e menor que 4. Certo? E o nosso último exemplo é um caso que eu nem comentei anteriormente porque é muito difícil de acontecer. Eu tenho ali log de 8 na base x menos 1 menor que log de 2 na base x menos 1. Ou seja, a minha variável agora está na base dos logaritmos. É bem difícil isso aqui acontecer. Geralmente o x vai estar no logaritmando. Mas, quando acontecer, o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, observar a condição de existência, como sempre. Então, condição de existência aqui, o que vai acontecer? Os dois x que nós temos aqui, eles estão na base dos logaritmos. Então, base tem que ser maior que zero e diferente de 1. Como a base é igual, eu só preciso calcular uma vez, evidentemente, né? Então, eu sei que x menos 1 precisa ser maior que zero. E além disso, x menos 1 precisa ser diferente de 1 também.
Então nós sabemos que o x tem que ser maior que 1 e que o x tem que ser diferente de 2. Passa esse menos 1 para lá somando, fica x diferente de 2. Tá ok? E agora, para resolver a equação, o que eu vou ter que fazer? Basta eu observar se a minha base vai ser maior que 1 ou se ela vai estar entre 0 e 1. Como é que eu vou observar isso, professor? Através dos logaritmandos, tá? Como aqui eu tenho um log em cada lado da desigualdade e a base desses dois logs é igual, é só eu observar aquele primeiro caso da solução. O que eu fazia quando a base era maior que 1? Eu pegava os logaritmandos conservando a desigualdade. Se nesse caso aqui eu pegar os logaritmandos conservando a desigualdade, o que acontece? Eu fico com 8 menor que 2. 8 é menor que 2? Não é, a gente sabe que não é. Ou seja, eu vou ter que inverter essa desigualdade, porque o 8 é maior que o 2. Se eu tenho que inverter a desigualdade quando eu pego os logaritmandos, significa que essa base eu sei que ela tem que estar entre 0 e 1, para que isso aconteça. Então, se eu sei que a base está entre 0 e 1, o que significa? Eu sei que o meu x menos 1 tem que ser maior que 0, e além disso, eu sei que o x menos 1 precisa ser menor que 1. Ele tem que ser maior que 0 e menor que 1. Então eu tenho essas duas inequações aqui que eu preciso resolver e encontrar os valores de x que satisfazem essas duas condições. Vamos pegar a primeira. X menos 1 maior que 0? Está bem fácil, fica x maior que 1. Ótimo. E se eu pegar essa de baixo, x menos 1 menor que 1, fica x menor que 2. Menos 1 vai somar com esse 1, fica 2. Quais são os valores de x que satisfazem a condição de existência e também essa primeira condição aqui? É esse próprio intervalo que eu tenho aqui, certo? X diferente de 2. Aqui o meu x nunca vai ser 2, porque eu tenho x menor que 2, então não tem problema. E essa outra condição diz que x é maior que 1. Mas resolvendo a minha equação, eu encontrei justamente x maior que 1. Então, essa vai ser a solução da minha equação, tá? X pertence aos reais, tal que, então, o meu x ele é maior que 1 e menor que 2. Essa foi a nossa aula sobre a equação logarítmica. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo e também inscreva-se no canal para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Até a próxima, valeu!